Ontem eu estava aqui assistindo alguns materiais na internet, vi o vídeo que o Henri Bugalho publicou falando sobre o Faustão e falando sobre essa polêmica que foi criada no entorno do Faustão, onde muitas pessoas passaram a dizer que ele furou a fila do transplante de coração porque ele era famoso e que se fosse outra pessoa não teria acontecido a mesma coisa. O Henri fez um vídeo ali explicando, inclusive, como é que acontece a questão do transplante, como é que se cria, na verdade, uma teoria conspiratória e trouxe ali, na verdade, a repercussão do Ministério da Saúde falando sobre o caso do Faustão, mas aparentemente o resultado foi oposto daquilo que a gente imagina que deva acontecer no nosso campo. O discurso, ao invés de entrar num debate racional, foi literalmente descambando ali pro debate irracional, para teorias de conspiração. E eu vou fazer esse vídeo aqui em resposta ao Henri, porque ele publicou outro vídeo hoje, chamado O que tá acontecendo com as pessoas, que eu me conectei muito por conta da situação que eu tenho enfrentado aqui, desde que eu fiz o primeiro vídeo criticando a indicação do Zanin, até o vídeo que eu fiz na semana passada, criticando o voto do Zanin, sobre o não estabelecimento ali da legalização da maconha, ou sobre o não entendimento de que a equiparação do artigo 28 com o artigo 33, que tem acontecido por parte dos magistrados da lei de drogas, tem levado ao encarceramento em massa de jovens pretos, pobres e periféricos que não são traficantes de drogas. E mesmo explicando tudo isso, muita gente fez de conta ou realmente não entendeu e passou a dizer que eu não estou falando a coisa certa porque eu deveria estar sendo contra a liberação das drogas, quando na verdade a discussão não é sobre meramente liberar ou não liberar drogas. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria também pedir a você que, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É a maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira, além de ser membro do canal e apoiador, peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que está aparecendo aí na tela. E você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. O Henri soltou um vídeo no canal dele na última terça-feira falando sobre o caso envolvendo o Faustão. E hoje, mais cedo, falando sobre a questão de como as pessoas estão levando muita coisa pro lado da teoria de conspiração, alguns ataques, inclusive, que as pessoas estão fazendo e estão fugindo da questão do discurso racional. A gente sabe que nem tudo na nossa vida a gente consegue levar para um ponto de vista racional, é evidente. Todo mundo, eu inclusive como cientista, tanto da história como da ciência política, quando eu vou fazer as minhas análises, eu preciso ponderar o que é ponto racional e o que é ponto emocional. Quando, inclusive, eu trago aqui algum ponto de vista que é muito pessoal, onde eu vou estar trazendo ali a minha vivência, que nem sempre será uma vivência científica, mas sim uma vivência pessoal, que até pode se converter em uma vivência científica, eu faço questão de deixar claro. Só que o que é que está acontecendo com o Henri, que eu percebi neste vídeo dele, e que aconteceu comigo, e que a gente está trazendo essa crítica para o nosso campo. A gente está em um campo, que é o campo de esquerda, que é um campo amplo. A gente não está em um campo que você tem um padrão dentro da esquerda. Não existe um único tipo de esquerda. Ao contrário, a esquerda é algo heterogêneo, é diferente. E isso é bom não só para o nosso próprio campo, como também para a própria democracia. Você tem ali uma esquerda que é apontada como mais radicalizada, até uma esquerda que é apontada como menos radicalizada, como gostamos inclusive costumam chamar de esquerda liberal. Você vai vindo ali de um viés mais radicalizado para um viés em tese menos radicalizado. O ponto comum que a gente se conecta, acredito que é o ponto claro, né, que todos esses indivíduos conseguem entender, além da luta de classes, é a questão da sociedade também que visa ali um contexto de um bem-estar social e que visa também uma sociedade que busque colocar em prática ali a justiça social, é o combate à desigualdade e o respeito à justiça que deve ser colocado em prática de forma né, igual a todo mundo. O grande problema é que nesse caso especificamente da votação que envolve o entendimento sobre a descriminalização ou não das drogas, para que fique bem claro, mas sim da maconha. Desde que eu fiz esse vídeo aqui falando sobre o Zanin, muita gente começou a me atacar. Algumas pessoas, inclusive, pararam de seguir o meu canal. Acho que eu perdi uns 200 a 300 inscritos nos últimos dias. E não tem problema algum. Eu não gravo vídeo aqui desde 2015 para poder agradar quem me segue. Eu gravo vídeos aqui desde 2015 para falar sobre as vivências que eu tenho dentro do campo da esquerda, o que eu acredito que seja esquerda e o que eu compreendo como esquerda, trazendo o conteúdo técnico para a vivência prática, como acontece inclusive com o nosso querido amigo Ferrez, que casualmente é atacado, inclusive por parte de uma esquerda mais, entre aspas, muitas aspas, intelectualizada, porque não tem aquilo que a própria ministra Rosa Weber passou a entender recentemente,
que o conteúdo, às vezes, teórico é um pouco diferente da vivência prática. O voto da ministra Rosa Weber, por exemplo, em descriminalizar a maconha e descriminalizar a posse da maconha em até uma quantidade específica ali de gramas, ela deixou claro que por que essa visão dela mudou. Ela disse que ela era contrária a isso no passado. Mas mudou por quê? Porque a gente está vendo, e ela viu isso com os próprios olhos dela quando ela foi fazer uma visita como membro do CNJ, se não me engano ela presidiu, ela faz parte do conselho do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Ela chegou lá e percebeu que dentro dos presídios brasileiros está lotado de jovens que foram presos com pequenas quantidades de drogas e que ao invés de serem enquadrados na lei 11.343, no artigo 28, como usuário de droga, eles estavam sendo enquadrados no artigo 33, como traficante de droga. Tudo isso porque a lei, no seu artigo 28, não determina qual a quantidade é entendida como tráfico e qual a quantidade é entendida como uso. Até porque, como eu expliquei no meu vídeo da sexta-feira, eu vou ser maçante, gente. Eu vou repetir isso aqui 10 vezes, 20 vezes, sabe por quê? Porque talvez parte da esquerda branca de elite que tem consciência social e que acha que porque bota o boné do MTST na cabeça, que acha que porque bota o agasalho do MST no corpo e que tá sendo good vibes, gratiluz, pra vocês talvez eu estar repetindo isso aqui seja chato, porque talvez vocês não tenham perdido amigos, talvez vocês não tenham perdido parentes, não tenham pessoas presas ou que já passaram pela prisão por causa dessa situação que envolve drogas. Vários dos meus amigos de infância ou foram presos, ou foram mortos, ou estão envolvidos com a questão das drogas por causa de quê? Foram presos quando eram menores, ou no início da idade adulta, porque estavam fumando baseado, são colocados no sistema carcerário, e aí quando acontece lá, que é um tema importante, eu inclusive estou estudando essa temática agora, eu até vou recomendar em breve um livro para vocês, porque o que é que as pesquisas mostram? Eu já fiz vídeo sobre isso aqui no canal também. Que quando você é menor de idade e vai para um sistema de ressocialização, apenas 20% dos indivíduos menores que vão para o sistema de ressocialização regressam ao crime. Ou seja, digamos que de 100 pessoas, de 100 jovens com menos de 18 anos que são presos e levados para um sistema de ressocialização, 80 deles seguem a vida normal depois que são devolvidos à sociedade e nunca mais se envolvem com crime, e apenas 20 deles voltam ao crime. No caso dos presídios, acontece o oposto. Dos indivíduos que são presos, 80% deles mantém-se no crime, que seria no caso ali, ele chama ali de um quinto deles não regressam ao crime. Ou seja, apenas 20% deles não regressam ao crime. O restante regressam. Por quê? Porque são pessoas que acabam tendo conexão com facções criminosas quando entram no presídio. E ao invés de a gente estar combatendo o crime, como muita gente está falando aí, que vocês querem liberar as drogas, a gente tem que combater o tráfico. Exato. Só que o tráfico não está na mão do cara que está fumando um baseado. Mas ele também, Carlito, ele tá usando a droga ali porque o tráfico existe porque ele tá usando a droga. Certo, então o que é que você acha do cara que usa anabolizante? Você acha que o cara que usa o anabolizante também tem que estar preso, acusado de tráfico de drogas? O caso é o cara que fuma, por exemplo, um cigarro contrabandeado, traficado, vamos chamar assim também para ficar uma alusão mais fácil de entender, do Paraguai, ele deve ser preso também por tráfico de drogas? O cara que usa, sei lá, um Rivotril ou um Reconter, como eu uso, só que no caso usa sem a receita médica, ele deve ser preso por consumo de drogas? Na verdade, por tráfico de drogas, né? E não por consumir. Que é isso que é a discussão. E aí, por que eu me identifiquei muito com o conteúdo do Henry Bugalho? Porque eu fiz um vídeo aqui grande, inclusive, cerca de 20 minutos no meu vídeo, tá? O Henry soltou esses dois vídeos aqui no canal dele, o primeiro do Faustão, e depois soltou esse vídeo hoje mais cedo. E eu tinha feito um vídeo sobre o caso do Zanin, eu vou até mostrar pra vocês aqui na íntegra. O vídeo que eu soltei aqui do caso do Zanin, foram 24 minutos, tá aqui eu explicando detalhes, né? O que eu soltei há 3 dias atrás. Também mostrei esse vídeo aqui, eu sei que eu fiz 2 vídeos gigantescos explicando a questão que envolvia especificamente o voto no que diz respeito à equiparação da lei de racismo para os crimes de transfobia, LGBTfobia e homofobia. O que diz respeito ali, por exemplo, à descriminalização da maconha e o voto para determinar a quantidade mínima
de droga, né? De gramas de droga, no caso da maconha que a gente está se referindo, para separar ali o usuário do traficante, e as pessoas simplesmente ignoraram. Gente que se diz de esquerda e que acha que é um absurdo eu estar falando aqui sobre isso. Sabe o que é um absurdo? Vocês que se dizem aí de esquerda defender justiça social e não tá incomodado quando tem um pretinho preso lá porque tava com baseado. Você não é preto, né? Você não é pobre, você não é periférico. Você nunca tomou baculejo da polícia porque você é branco. Mas você fez o L, você usa o boné do MST porque é bonito, tá na moda. É pop. Só que não adianta ser pop. Você tem de entender a prática, você tem de entender a vivência. Sabe o que é que tem me incomodado muito? Vários dos revolucionários da internet atualmente são brancos. Inclusive a onda branca de revolucionários que tem bombado aí não tem dado tanto espaço pra gente de outros núcleos, digamos assim, da esquerda. Por quê? Porque a esquerda é coletiva, só que é individualista quando parte de um grupo passa a ter o protagonismo e acha que é a estrela. E aí é quando eu falo para vocês, e vou repetir quantas vezes for necessária, o nosso trabalho aqui não é para ser famoso. O nosso trabalho aqui é para promover formação política, é para fazer o que o Brau falou lá, ó, voltar para a base. Voltar para a base. E como diz a música lá, Vida Desafio, ó, é necessário sempre acreditar que o sonho é possível. Como é que eu posso acreditar que o sonho vai ser possível pro meu filho que vai ser preto com a minha esposa que é preta? Como é que eu vou acreditar que o futuro da gente vai ser, nosso filho vai ser possível, se eu vou ter, por exemplo, um juiz que vai analisar ele, ou o Ministério Público que vai denunciar ele, como aconteceu com a Lindora Araújo, e vai dizer que não se pode discutir crime de tráfico através de uma ótica de perfilamento racial, porque senão no outro dia todo traficante de droga vai pedir para ser solto, porque vai dizer que foi preso por causa da cor. Quando ela fala isso, ela automaticamente diz que todo traficante é negro, preto ou pardo. Então, onde é que está o ponto que eu acho que é o que eu concordo muito na fala do Henry que ele trouxe lá no vídeo dele, e realmente o que é que está acontecendo com as pessoas, e mais especificamente, o que é que está acontecendo com as pessoas do nosso campo? Porque você não precisa, por exemplo, fumar maconha para entender que tem jovens que são presos porque estavam fumando baseado. Você não precisa, por exemplo, ir para uma invasão, como algumas pessoas costumam falar, quando na verdade é uma ocupação, do MTST ou do MST, para entender a importância de se lutar pela terra, de se lutar por moradia. Então, quando a gente fala em justiça social, quando você, inclusive, como muita gente respondeu no meu vídeo, justiça social. Ah, eu sou da esquerda que prega a justiça social e que se dane os pretos. Só faltou colocar isso, né? Ah, eu sou da esquerda que prega a justiça social, mas que se dane os pretos. Só faltou escrever isso. Porque se vocês forem olhar, por exemplo, o último censo que eu olhei, demográfico dos presídios brasileiros, cerca de 70% dos presos eram pretos ou pardos. E quando você vai olhar para índice de alfabetização, por exemplo, desses indivíduos, mais de 70% não tinham nem o nível fundamental completo, o nível fundamental menor. Mais de 68% não tinha o nível fundamental menor completo. Mais de 74% não tinha o nível fundamental 2, que é o fundamental maior, né, que é até a oitava série, completo. Menos de 50% em alguns casos tem o nível médio completo. E quase nenhum tem o nível superior completo. E aí quando você vai ver lá, a maioria preta, pobre, periférica. A maior parte dos crimes, qual que é? Tráfico. Ou, em alguns casos, furto simples. Que é aquele, inclusive, que o Zanin votou contra. Para se aplicar o princípio da insignificância para furtos simples, que não envolvam violência, que não envolvam tráfico, que não envolvam ameaça e que sejam de valores de até R$ 100. Eu fui gerente de uma rede de farmácia, por exemplo, que com frequência a gente pegava lá os moleques roubando creme dental Sessodini, enxaguatório bucal, Cepacol. E a gente nem sempre ia na delegacia. Eu, inclusive, não ia na delegacia. Só às vezes que eu ia porque meu patrão obrigava a ir na delegacia. Porque a pessoa que tá numa vida dessa não é diferente do que muita gente fala, tá porque quer. Não é porque quer. E só fala isso quem é escroto ou quem não consegue entender uma coisa chamada racismo estrutural. E aí eu vou deixar a recomendação para vocês aqui de 2 livros, até trouxe, mas ele tá no meu outro quarto, no vídeo que eu fizer amanhã ou depois de amanhã eu mostro aqui para vocês. 2 livros, o primeiro, Racismo Estrutural, do ministro Silvio Almeida, e Mini Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Porque uma coisa que a Djamila Ribeiro fala lá que é bem importante, que é o seguinte, no livro dela, não adianta você ser contra o racismo, dizer que é contra o racismo, mas, por exemplo, não se incomodar em ver um preto sendo preso com baseado,
Porque você é contra as drogas. Enquanto o branco tá lá fumando os quilos e quilos de maconha, cheirando e cheirando os quilos e quilos de pó. Então a mesma coisa que o Henry perguntou, eu vou perguntar para vocês aqui também, né? O que é que está acontecendo com as pessoas? O que é que está acontecendo? Volto a dizer, eu sou homem, tá? Eu não engravido. Eu sou um homem cis, né? Eu não engravido. Porque tem homens trans que engravidam, né? Eu sou um homem cis, eu não engravido. Mas eu sou favorável à legalização do aborto. Porque eu não engravido, eu vou ser contra o aborto? Ah, eu não sou favorável à liberação da maconha porque eu não fumo maconha. Ah, eu não sou favorável ao movimento do MTST porque eu não quero que eles invadam a minha casa ou porque eu tenho casa. Ah, eu não sou favorável ao MST porque eu tenho meu sítio. Abrir a cabeça e estudar um pouco. Ser de esquerda não é ser contra o Bolsonaro não, tá? Tem gente de direita que é contra o Bolsonaro. Defender a justiça social, sabendo que, que os presídios brasileiros triplicaram praticamente a sua população de 2006 para cá, e que um terço da população carcerária hoje brasileira é formada por traficantes de drogas, supostamente, que estavam portando menos de 100 gramas de maconha e menos de 50 gramas de cocaína, traz para você uma responsabilidade ali que você pode até não querer assumir, mas é sua também. Tá? Então a mesma coisa que o Henry perguntou, eu vou perguntar. O que é que está acontecendo com as pessoas? Por que que mesmo explicando que não se trata de liberação da maconha ou não, por que que mesmo explicando que não se trata de liberou geral as drogas ou não que a gente está falando, tem gente que continua ignorando. A gente está falando sobre o encarceramento em massa de gente pobre, preta e periférica. Porque existe uma lacuna no artigo 28 da lei de drogas que dá o direito de um juiz determinar se a pessoa que foi pega com o baseado dela ali, tá? Vamos pegar aqui, isso aqui é um baseado, tá? Ficou até grande o baseado, mas é como se fosse um baseado isso aqui. Dá o direito de um juiz de dizer se aquele baseado era para uso e aí ele seria encaminhado para um tratamento de saúde, para uma prestação de serviço comunitário, ou se ele é para um tráfico, ou se ele era de tráfico, onde ele pode ser preso de 5 a 15 anos, se condenado. E detalhe, como a pena mínima é 5 anos ali, se ele for condenado, ele vai para o regime semiaberto. Ele não vai ficar em liberdade, como alguns casos, não. Ele vai já ir para prisão, pelo menos para dormir. Claro que vai ter as variantes ali, ele pode conseguir sim uma exceção de responder em liberdade, dependendo de como decorrer o processo ali. Tem as atenuantes. Mas em via de regra é isso que acontece. Em específico quando é preto e pobre. Eu mostrei isso estatisticamente. É o que o Henry Bugalho falou no vídeo dele. É estatística, a informação é dado. Vou até parafrasear aqui a Gabriela Prioli. São dados. Não é mera opinião. Opinião todo mundo tem uma. Agora só vai entender, por exemplo, o que é ser abordado pela polícia com truculência quando for como eu fui. Só vai saber o que é ser chamado de ladrão como eu fui dentro do supermercado. Sem roubar nada. Só vai saber o que é tomar uma fantada da polícia no carnaval só porque você tá parado e tem a cor que a polícia gosta. Quando você tomar uma fantada com 14 anos nas costas, como eu tomei e ficar com as costas aqui, as costelas, com a marca preta. Aí talvez você entenda onde é que tá o ponto do que a gente tá falando de combater, que é o racismo estrutural. E que inclui vários elementos, entre eles, por exemplo, as leis que são criadas para encarcerar em massa gente preta, pobre e periférica. E se você não consegue entender isso, meu amigo, palmas. Você está do lado politicamente errado. Porque você pode até achar que você é de esquerda, mas talvez você não seja de esquerda. Você talvez ele está tentando descobrir o que você acredita. E não é porque você não quer que liberem as drogas. É porque você não consegue entender a estrutura social montada para encarcerar preto e pobre e para manter a elite social e econômica do jeito que ela está. Tá bom? Recentemente a gente viu, e é um exemplo que eu tenho citado com frequência, um cantor de trap, que se diz inclusive o maior trapper branco do Brasil. Quando você só tem praticamente um trapper branco, realmente é muito fácil você ser o maior de todos, né? Seria a mesma coisa que o Eminem falar que ele era o maior rapper branco dos Estados Unidos na época que ele surgiu, né? Só tinha praticamente ele como rapper branco. E aí esse trapper branco fez uma festa, né? Regada ali a baseado. Inclusive tinha lá, né? Open de back. Ele foi lá de boa, prestou depoimentozinho dele, tranquilo, mó suave. Ainda divulgou ali o projeto dele, pediu respeito na abordagem, foi levado na educação, voltou para casa. Já o outro trapper negro, que foi pego com back
no carro, teve de ir para a delegacia de forma truculenta, passar a noite lá e se explicar. É disso que a gente está falando. Então, se isso não incomoda você, meu amigo, reflita aí, porque a gente não está falando meramente de opinião, a gente está falando de realidade, tá bom? Compartilha esse vídeo se você achar importante. Deixa aqui a sua opinião, você não precisa concordar comigo, tá? Você não precisa. E eu não estou muito preocupado com quem concorda ou discorda, porque eu respeito a opinião de todo mundo. Tanto que desde o dia que eu comecei a defender essa questão aqui, as pessoas estão deixando de me seguir. Eu já perdi acho que uns 300 seguidores. Não tem problema. Porque eu não faço isso aqui para agradar o público. Eu faço isso aqui para mudar a sociedade que eu vivo. Para parar de ver amigo sendo preso e morto. Para parar de ver parente sendo preso e morto. Para eu parar de ser abordado também. Tá bom? Grande abraço. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal. E como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo para vocês, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo.